Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Toda semana estamos aqui debatendo os temas do esporte, fazendo esse contraponto mais do que urgente e necessário a uma visão ultraconservadora que transforma tudo em produto e o mundo do futebol é uma mercadoria que enriquece uns pouquíssimos. Mas aqui a gente resiste, aqui não, burguesão! Então deixa eu apresentar a galera da nossa mesa. Eu sou Alexandre Arraes, à minha esquerda, já preparando aquele canhotaço, Herbert Borges. Como é que vai, Herbert? Bom momento a todos, boa noite a galera da bancada. Gostei do aqui não, burguesão, Alexandre. Enfim, estamos aí, galera, também para mais um programa, falar sobre um tema muito interessante hoje. Gostaria que os colegas se juntassem a nós na mesa. Então, ao meu outro lado esquerdo, Mônica Cury, receba esse passe. Fala, Herbert, fala, Alexandre, recebi o passe aqui redondinho, veio redondo. Eu gostei também desse aqui não burguesão, acho que você devia repetir isso em todo o podcast, Alexandre. Eu vou passar rapidinho para o Thiago, porque hoje o assunto é bom, vai ter muita coisa para a gente falar, então vou lançar pela ponta esquerda, Thiago. Vamos, Thiagão. Boa noite, bom momento a todos. Recebi esse lançamento primoroso de Mônica Cury. Dominei pela esquerda. É um prazer estar com vocês sempre. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante que a gente vê ser discutido na mídia tradicional, né, na mídia hegemônica, de uma forma muito superficial, uma forma muito acusatória, quando o lado humano do atleta é meio deixado de lado. Hoje o tema é doping. Nós vamos aqui abordar os casos principalmente do goleiro Rodolfo, do Fluminense, que pegou no exame antidoping por uso de cocaína. Não é a primeira vez, ele já tinha sido suspenso por 2 anos. E também vamos falar sobre o caso do nadador Gabriel Santos, titular da seleção brasileira, 4 por 100 metros livre, que também foi pego no uso do doping, mas não por uma droga recreativa, foi por uma substância anabólica. Então a gente tem muito que discutir aqui, os dois casos, dentro das particularidades de cada um, fazer um debate mais humano, mais humanizado sobre a questão do doping. Estava meio adormecido esse assunto e de repente começaram a pipocar alguns casos, 2 meses para cá, a gente teve esse insight de fazer o programa sobre isso. Alexandre, também acha que a mídia tradicional hegemônica fala sobre doping de uma forma muito superficial? Não tenha dúvida, ainda mais nesses tempos agora de redes sociais, pro bem e pro mal. A gente tem uma, entre muitas aspas, democratização do acesso, possibilidade das pessoas se comunicarem. Então o cara tem seu canal no YouTube, ele tá no Twitter, no Instagram, em qualquer lugar, mas a responsabilidade do que é falado, né, e a forma com que se acusa, se condena, se ofende, né, se macula a trajetória de uma pessoa, e às vezes não só quando já está se analisando uma situação de doping, quando ela ocorre, mas às vezes no tratamento do cara, no dia a dia. Eu vou botar meu primeiro elemento aqui na nossa discussão, no caso do Rodolfo, que eu acompanhei um pouquinho mais. Quer dizer, um jogador, imagina, né, que passou por essa situação, já teve uma condenação por uso de cocaína, ficou afastado, né, sofreu uma punição de 2 anos, acabou ficando menos de 2 anos parado, né, 1 ano e pouco, está tentando se recuperar. Aí aparece essa oportunidade incrível de ser goleiro titular do Fluminense. Fluminense jogando Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, quer dizer, uma tremenda visibilidade para o cara, uma oportunidade de se firmar. E aí é a pressão do dia a dia, muita gente dizendo que ele não tem nível para ser goleiro do time, que tem que contratar outro cara, tem que barrar. Quer dizer, uma pressão enorme, o cara erra uma vez, vacila, toma um gol. A forma de funcionamento, inclusive, do Fluminense também exige do goleiro, né, uma participação muito atenta com os pés. O cara comete um erro, a forma com que as redes sociais, uma parte da mídia absolutamente intolerante, né, chega a ser cruel na forma que observa essas eventuais falhas que acontecem o tempo todo com os atacantes, né, errando gol, enfim, na jogada de meio de campo, com o goleiro uma situação até que, enfim, a gente tem um histórico de covardias na história do futebol brasileiro, com o Barbosa e tudo mais, e aí o cara que já tem uma dependência química, quer dizer, ele pressionado todo dia, eu imagino a luta diária, né, esse cara tem que realmente
fazer um esforço monstruoso para não se deixar bater e acabar caindo, eventualmente, numa recaída, numa situação como essa. Não foi buscando melhoria de performance, quer dizer, claramente foi uma recaída de uma pessoa que tem uma dependência química. Então a gente tem a expectativa agora de que isso seja tratado com cuidado pelos tribunais, pelo clube, pelos seus companheiros, por uma parte da imprensa, porque senão a gente já teve outras histórias do futebol brasileiro. Recentemente, a gente ficou sabendo da situação do Valdirã, né, ex-jogador do Vasco, que, enfim, acabou morrendo nas ruas aí. Teve o caso também do Jobson, né, do Botafogo, que até hoje ainda procura aí uma recuperação tão difícil, que não se vire as costas para esses atletas e que se saia desse lugar comum de dizer, mas eles ganham muito dinheiro, eles têm que ter responsabilidade, não entendendo também da pressão enorme que esses caras sofrem no dia a dia. E aí, Mônica, você ficou ligada nesse tema também essa semana, né? Então, Alexandre, eu fiquei muito ligado porque eu sou torcedora do Fluminense, como eu já disse aqui nos programas anteriores, e o que me deixou um pouco atenta a esse assunto e querer, inclusive, debater aqui com vocês, é porque eu tenho vários grupos de WhatsApp, né, de torcedores do Fluminense e tudo mais, e percebi que até a torcida, isso tudo que você falou, dos dirigentes, de outros atletas, da galera cobrando, vinha também da torcida, sabe? A torcida não perdoa esse tipo de coisa. E a gente precisa ter uma visão da imprensa, você falou, né? Mas a torcida também tem muita culpa nisso, porque os meus amigos lá, torcedores de WhatsApp lá, reclamando, falando que é um absurdo, é a segunda vez, não sei o quê, como se isso fosse uma coisa que tivesse no controle dele. A gente já viu que o cara é viciado, sabe? É uma coisa que ele não tá tendo controle. Ele alegava já não estar mais dependente da cocaína, mas pelo visto é uma coisa que ele não, é um vício que ele não conseguiu largar ainda. Ele foi suspenso em 2012, quando ele atuava no Atlético Paranaense. O Atlético deu um auxílio ao jogador, né? Não abandonou, mas a gente sabe que aquilo fica na cabeça do cara. E assim, você falou que ele tá num momento bom na carreira, titular do Fluminense, mas nessa partida que ele foi pego no antidoping, ele foi reserva. Ele teve algumas falhas, a torcida caiu em cima dele e nessa partida ele foi reserva, ele entrou no banco. Então isso pode ter acarretado, pode ter sido um gatilho para ele voltar a usar essa droga. Eu não sei como é que tá no dia a dia dele, mas a gente não pode colocar isso como um caso, como se ele tivesse escolhido fazer isso, né? A torcida não pode fazer isso, a mídia não pode fazer isso, é meio absurdo. Só que eu não vejo... Existe a diferença entre o caso do Rodolfo e o caso do Gabriel Santos, por exemplo, que usou substância para melhorar o desempenho no esporte, mas também não vejo o caso do Gabriel Santos como um caso que dê para crucificar o atleta, não, tá? O que eu quero dizer que hoje, que eu acho que a gente precisa falar, é que o esporte de alto rendimento, ele já deixou de ser algo pro bem do cidadão, ele já deixou de ser um sinônimo de saúde, né? Que esporte a gente geralmente associa com saúde, mas no caso do esporte de alto rendimento, eu acho que não está mais associado com saúde, pelo contrário. A gente viu naquele escândalo na Rússia, né, dos atletas de atletismo da Rússia, não era uma escolha dos atletas, né, não era só uma escolha dos atletas, a Federação Russa de Atletismo estava envolvida e a Federação Internacional de Atletismo estava envolvida. Todo mundo sabia que aqueles atletas estavam usando substâncias e estava meio que... Tava rolando uma propina e todo mundo... E tava acontecendo, sabe? Então o esporte de alto rendimento já deixou de ser sinônimo de saúde e cobra isso, cobra resultado o tempo inteiro, que o atleta seja o melhor de todos o tempo inteiro. E aí eles acabam apelando porque é um desespero. Então eu não acho que o caso do Gabriel Santos seja para crucificar, sabe? Porque o caso do Rodolfo, a galera já fala, pô, ele é viciado, coitado, alguns ainda conseguem... pensar assim. O caso do Gabriel Santos, quase que todo mundo fala, não, ele quer melhores resultados e está usando para isso. Eu não sei, sabe? Eu não sei até que ponto que ele consegue decidir sobre isso. Então, Mônica, é bem isso mesmo, assim, o caso do Rodolfo é um caso de pressão psicológica e de dependência mesmo química, mas o caso do Gabriel Santos também é um caso de pressão psicológica, porque a automatização hoje do superatleta, do cara que treina 20 horas por dia, do cara que tem que ser uma máquina, tem que ser o melhor. Então, um cara tipo o Gabriel Santos, que é muito bom, é tipo seleção brasileira, é um grande nadador, mas que de repente
não é um Michael Phelps. E ele quer ser um Michael Phelps. Então, eu acho que essa pressão exagerada, essa coisa da robotização do ser humano, o cara tem que treinar até dormindo, sabe? Também acho que não devemos crucificar o Gabriel, nem atletas que tiveram situações parecidas. Acho que nós devemos voltar a olhar o esporte como uma forma, como você bem disse, como uma forma de saúde, pessoas saudáveis, e não deixar as pessoas doentes. A gente vê atletas mais antigos que têm doenças causadas pelo esporte de alto rendimento. Talvez daqui a 20, 30, 40 anos, doenças causadas pelo esporte de alto rendimento sejam muito maior, porque é exigido o treino, a preparação, não só no futebol, como a gente disse, mas o atleta, de forma geral, o atleta de alto rendimento tem sido visto como um produto para ser vendido, para ter o máximo de exploração possível. Eu acho também, Thiago, que isso que a gente está relatando, né, no chamado esporte de alto rendimento, por exemplo, a natação teve inclusive uma diminuição enorme de recursos, né? Teve questões relacionadas ao seu patrocínio, a gente está mandando cada vez menos nadadores para eventos importantes internacionais. Então, quer dizer, o cara ainda tem a pressão do resultado, mas tem a pressão de fazer parte de uma equipe que cada vez está menor, né? Não há mais a intenção de levar um atleta para uma competição, mesmo sabendo que o tempo dele não permitiria o que na natação se chama da final A, né? Tá entre os 8 melhores. Às vezes o cara faria uma final B, mas ganha experiência. Às vezes não há nem mais investimento para levar esse tipo de profissional para ter a experiência. Então, cada vez mais o funil é muito apertado. Tem alguns esportes, então, que, enfim, de vez em quando aparece uma situação de doping também, como o judô, que só vai um atleta por categoria. Competição, quer dizer, que é um gargalo monstruoso, né, para o cara entrar, é muito difícil. Mas o que eu observaria agora é que nesse ambiente esportivo de alto rendimento, que é uma pressão monstruosa, a pressão não é só no atleta, a pressão é, obviamente, no técnico, é no dirigente. Só que a diferença qual é? A gente viu agora recentemente, né? Só técnicos de futebol. Teve o caso do Abel, que passou mal num jogo ali do Flamengo, precisou ser internado. O Ricardo Gomes, todo mundo lembra aí a trajetória dele, virou dirigente, porque como técnico é uma situação muito complicada. O Muricy, que virou comentarista. É uma pressão monstruosa em cima de todo mundo. Agora, o técnico, de certa forma, ninguém faz antidoping no técnico. Se o cara chega em casa e toma um uísque para dar uma relaxada, se ele usa de algum subterfúgio aí para ter um relaxamento, para, enfim, se acalmar, quer dizer, não tem antidoping nele, né? Não tem antidoping no dirigente, no supervisor de futebol, tem só no atleta. Quer dizer, de todo um grupo que é enormemente pressionado, o atleta é o último elo, né? É o dirigente que pressiona o supervisor de futebol, o supervisor de futebol pressiona o técnico pressiona o atleta vai pressionar quem? Ninguém, porque a torcida pressiona basicamente o atleta também. Então ele é desse elo, apesar de muita gente achar que esses caras são milionários, ganham muito dinheiro, não sei o quê. Na verdade, dessa corrente de estrutura, é o elo mais frágil, é o mais pressionado e é o que faz exame antidoping. Então ele não tem nem alternativa, digamos assim, para um dia eu vou sair com os amigos para beber, um negócio assim, que eventualmente pode alguma coisa acontecer e cair no antidoping ou ter um problema no próprio rendimento do cara. Acho que tudo isso também tem que ser observado, né? A gente acha que o atleta é o grande beneficiário de tudo. Claro que a visibilidade maior é dele, mas ele também é o elo mais pressionado de toda essa corrente do alto rendimento. Exatamente, Alexandre. Eu gostaria até de voltar na declaração inicial da Mônica, porque eu quero dar alguns adendos, assim. É que um dependente químico, não importa se ele ficou 15 anos, 20 anos sem usar a substância, ele ainda é um dependente químico. Se a gente para pensar na carreira de um jogador de futebol que vai durar 15, 20, 25 anos, é muito difícil o cara passar por essa carreira toda sem ter uma recaída, sabe? Falando a respeito de mídia, que o Alexandre tocou também, eu não sei só a mim, mas eu respeito muito essa pessoa que eu vou falar agora, mas eu vejo uma postura totalmente diferente, por exemplo, com o Casagrande, sabe? O Casagrande, talvez por um recorte social, ele sempre tem muita complacência das pessoas, né? Ele é tratado como um guerreiro, um herói, uma pessoa que é referência nessa luta, e de fato é. Como eu disse inicialmente, eu respeito ele,
Mas eu não vejo esse tratamento com outros atletas, sabe? Ou outros ex-atletas que passaram pelo mesmo problema. Gostaria até de levantar essa pauta para vocês aí, para vocês debaterem depois. E falando também sobre um outro tópico que a Mônica falou, que é a questão dos atletas dos esportes não olímpicos, né? Quer dizer, dos esportes olímpicos ditos como não profissionais. Esses esportes é uma coisa que eu aprendi na faculdade, que atleta não é saudável. Analisar sempre por esse ponto de vista. O alto rendimento, ele já exige capacidades sobre-humanas dos atletas. Então, assim, tem muita gente boa pesquisando sobre isso, debatendo sobre isso. Porque se requerem uma capacidade sobre-humana das pessoas, sobre-humana dos atletas, então por que a suplementação, tanto alimentar quanto, enfim, fisiológica, que hoje é tratada como doping, ela não pode acompanhar, sabe? Acho que a gente tem que começar a discutir essa flexibilização e essa regulamentação do que é doping e do que não é. Porque ou a gente regride no que se exige dos atletas, ou a gente vai começar a ter que liberar algumas substâncias. Eu falo a gente, mas no caso os órgãos, né? O COI, o COB, enfim, todas as federações e todas as modalidades que a gente tem. Enfim, o que vocês acham disso? Pois é. Vou relembrar aqui um caso histórico que eu li nos jornais e algum professor até na pós que nós 4 fizemos juntos, foi debatido isso, que ele trouxe à tona o caso de atletas mulheres que engravidam 2 meses assim, antes da competição, porque quando você engravida, você tem produção de hemoglobina e isso leva à oxigenação do sangue e você tem um desempenho muito melhor. E logo depois da competição, elas abortavam, sabe? Quer dizer, isso é um doping, só que é um doping natural, mas é algo que você premedita para fazer isso para melhorar seu desempenho, né? Só que o exame antidoping não pega isso, porque é uma gravidez, né? O que tem de errado nisso? Não tem como você provar que ela foi grávida propositalmente para melhorar o rendimento na competição. Então, assim, a gente precisa fazer exatamente esse debate, Herbert. O que é doping, o que não é, sabe? Por que os atletas estão pelando para isso? As confederações, as federações estão sendo complacentes com isso, estão até incentivando, sabe? Como foi o caso da Rússia lá. Eu já li também que a Alemanha, na década de 70, dopava seus atletas sem eles saberem. Então, até que ponto a gente sabe se o atleta está sabendo que ele está ingerindo aquela substância ilícita, no caso ilícita, para a competição, né? Ou se ele não está nem sabendo, sabe? Se o técnico dele está desesperado por resultados, se a federação está desesperada por resultados, e ele está ali sendo apenas um objeto para ter esses resultados, sabe? E aí, assim, a gente precisa fazer esse debate e entender o que está levando a isso e voltar um pouquinho, sabe? Andando um pouco para trás, porque o esporte avançou tanto, que é isso que você falou, Herbert. As pessoas estão virando máquinas esportivas atrás de resultados, atrás de números, e perdeu essa essência do esporte. Eu queria até voltar nisso, Mônica, porque é o seguinte, fui numa palestra, infelizmente esqueci o nome do professor, mas é da Universidade de Castelo Branco, em que ele apresentou um dado que mais de 90% das medalhas olímpicas elas são conseguidas por atletas que estão em uma região com IDH acima de 8,2. Ou seja, nem todos esses atletas nasceram nessas regiões, mas eles foram levados para essa região. É o atleta que foi descoberto numa região muito pobre e foi levado para essa região para treinar, né, para buscar o alto rendimento. Então, se mais de 90% das medalhas são conseguidas nessas regiões e parte dessas medalhas são de atletas que fizeram uso do doping, de alguma substância, então, com certeza, tem muito mais gente por trás do doping, assim como tem muito mais gente por trás da medalha. Uma medalha olímpica não se constrói com uma pessoa só, entendeu? Concordo, Eder. E esse dado é muito interessante porque, mais uma vez, a gente consegue fazer uma conexão entre o capitalismo e o doping, né? É uma questão, assim como você falou, nem uma medalha se constrói sozinha e às vezes uma decisão de doping, de usar uma substância que dê um ganho, uma substância anabólica, uma substância que dê um ganho de performance,
performance, ela tem muita gente por trás. Acredito que em alguns casos possa acontecer também, em outros casos o atleta saiba. A gente tem aí o grande exemplo do Lance Armstrong, que foi durante anos o grande ciclista, dominou o cenário do ciclismo, ganhou várias provas. Depois, já quase no final da carreira, descobriram que ele fazia uso de doping. Com certeza o Lance Armstrong não se dopava sozinho. Com certeza ele não foi uma decisão só dele. Tinha gente ali por trás que também tinha algum tipo de benefício com os resultados dele, né? Então a gente tem que realmente fazer essa discussão e estabelecer esses paralelos. Ninguém puxa o gatilho sozinho. Tem muita gente por trás e tem muita gente que se beneficia, às vezes até mais do que o atleta, casos assim. E acho também, retomando algo que o Herbert falou, acho que na primeira participação dele, que também tem uma questão de classe, questão racial envolvida na forma com que a mídia e as redes sociais tratam determinados casos, né? Porque o caso do Jobson, por exemplo, você ainda observa um ou outro analista falando, poxa, tem que vão perder esse ser humano, né? Porque, evidentemente, se você, naquela época, fosse dado uma punição de 4 anos para um cara que tem uma dependência química, imagina, o cara vai sobreviver 4 anos afastado do esporte. Quer dizer, teria que ter uma rede de proteção dentro do esporte muito grande para esse tipo de atleta, que aí envolveria não só a parte, todo um departamento de psicologia do esporte para dar um apoio para esses atletas, assim como ele poderia ser aproveitado, por exemplo, no clube durante esse período de, vamos dizer, um intervalo na carreira dele. Mas muitas vezes o clube não quer, né? É isso que a Mônica também já falou. A torcida é muito intolerante, as pessoas são muito intolerantes com os erros dos outros, né? Normalmente muito compreensivas quando os erros são seus ou das pessoas próximas, mas apontam o dedo com muita facilidade para o outro. E aí, quer dizer, como é que esses clubes vão poder amparar esses atletas? E principalmente esses atletas negros de origem mais humilde, o Jobson, o Valdiran. Olha o final terrível do Valdiran, né? Assassinado na rua, já vivendo como morador de rua, quer dizer, uma situação incrível, né? O cara que jogou campeonatos internacionais pelo Vasco da Gama, acho que jogou até aquela Libertadores do Vasco. Quer dizer, é impressionante isso acontecer. Agora o Rodolfo do Fluminense também. Vamos ver como é que espera. Alexandre, que o Fluminense... Diga. Uma coisa que eu quero... Desculpa até interromper sua fala, mas porque a gente entra até em outro debate sobre isso, sobre como os clubes são formados, né? Porque eu vejo muita gente, né? Geralmente por parte da torcida, isso a gente pode até relevar da mídia, que o argumento de que os clubes não são entidades filantrópicas. Ok, não são. Mas eles também não são empresas. E por não serem empresas, eles se beneficiam de muitas coisas, como, por exemplo, isenções fiscais, né? Refinanciamento de dívida e tudo mais. Mas eles são clubes sociais. E assim, qual é a responsabilidade social? Como o clube devolve para a sociedade todos os benefícios e as benesses que eles têm, por exemplo, da questão fiscal, quando tem esse tipo de caso, sabe? Porque se você tem um atleta que é dependente químico, geralmente a ação é suspender o contrato do cara. Mas, cara, se você tem 150 mil para pagar para uma pessoa, como que você não tem 50, 10, 15, 20 mil para financiar o tratamento de outra, sabe? Você é um clube social, sabe? Os clubes são clubes sociais, eles não são empresas, não são entidades filantrópicas, então eles têm muitas benesses, mas também a gente tem que pensar no retorno para a sociedade. Então a gente tem que pensar também como que os clubes se colocam quanto a isso. Eu concordo plenamente. Vou até buscar um exemplo aqui. Não é exatamente o caso, mas não deixa de ser interessante para a gente pensar, que foi agora por conta da Copa América, estava participando de um outro programa de debate discutindo a seleção do Chile, as chances do Chile, e aí lembrou da história do goleiro Rojas. Essa galera mais nova aí que está acompanhando o podcast nem sabe qual é a história, mas o Rojas era o goleiro da seleção do Chile, que num jogo no Maracanã, ele pegou uma medalhinha que ele tinha no pulso e quando teve um foguete que caiu dentro, né, do gramado do Maracanã, ele se cortou
para dizer que tinha sido atingido pelo aquele foguete e sangrou e o Chile abandonou o jogo. E aquilo gerou uma situação complicadíssima, não sei o quê. E no final foi mostrado que o foguete caiu bem longe dele, que aquilo ali foi uma atitude assim, de um tremendo mau caratismo dele, ali, uma coisa que não tinha nada a ver e o cara usou para tentar se beneficiar. Mesmo esse foi o primeiro cara... caso do VAR. Exatamente. Poxa, mas esse cara foi acolhido pelo São Paulo e até recentemente foi o treinador de goleiros de São Paulo, porque a carreira dele acabou naquele momento como goleiro. Depois que foi descoberta a farsa, não teve condição, né? Ele, obviamente, foi afastado como goleiro do futebol, pegou uma penalidade, não me lembro, não sei se ele foi banido do futebol, acho até que ele foi banido como atleta, né? Como atleta. Mas aí o São Paulo, quer dizer, não foi nem um clube chileno, um clube brasileiro, e olha que ele prejudicou o Brasil naquele momento, acolheu o Rojas, colocou o cara para ser treinador de goleiros. Assim, não sei exatamente qual foi o dirigente na época do São Paulo, o que passou pela cabeça, mas eu entendo que foi um gesto generoso, entendeu? De buscar um cara que estava ferrado. O que ia acontecer com esse cara? E olha que ele nem era brasileiro, nem era um atleta que tinha passado pelo clube do São Paulo. Então, assim, se a gente for pensar em comparativo, poxa, esses clubes tem mais do que obrigação de acolher também esse atleta, buscar junto com ele uma recuperação e aproveitar o que esse atleta pode para o clube, né? Se ele mais adiante não vai ser mais jogador, porque não tem mais condição, até que ponto ele pode ser um cara incorporado dentro, enfim, de equipes, né, do próprio clube. Agora, para isso tem que ter um trabalho do clube e uma mudança de mentalidade, que eu tenho certeza que vai ter muito pai que vai falar, não quero esse cara como treinador de goleiro da base do clube, porque olha só, um cara que é viciado, isso vai influenciar negativamente o meu filho. Quer dizer, as pessoas são muito cruéis e raramente dão uma segunda chance. Então, eu também tenho muito essa preocupação de como é que os clubes vão tratar essa situação. E só para concluir o início da minha frase, a diferença de tratamento de outros atletas. O Giba do vôlei já caiu em antidoping, a Jaqueline do vôlei já caiu em antidoping, e aí é visto como uma fatalidade, né? Quer dizer, o tratamento é um pouco diferente, né? É aquele garoto de 17 anos, César Cielo. César Cielo. Sabe, é o garoto negro de uma comunidade que ele se envolve numa determinada situação. Tá vendo? Tem que prender, encarcerar, diminuição de maioridade, né, da maioridade penal. Agora, se é o de 17 anos do condomínio branco, papapá, não, isso aí é um garoto, né? Olha só, coisas da idade. Quer dizer, tem também esses tratamentos distintos, lamentavelmente, dentro dos esportes, né? Se aceita com muito mais tolerância um perfil social, de classe, de raça, de outros, né? Que, no caso da Jaqueline, por exemplo, a primeira argumentação da Jaqueline foi de que ela tinha usado um negócio para celulite. Depois, durante o processo, ela já usou como defesa uma manipulação contaminada de um produto que ela pediu farmacêutico que ela usava. Quer dizer, inclusive mudou de versão e todo mundo, enfim, aceitou bem essa questão. Então, não estou dizendo que tem que crucificar a Jaqueline, não. Só estou dizendo que ela tem todo o direito de mudar a defesa dela e entender qual é a melhor forma de se defender. Mas há uma diferença de tratamento, né, Mônica? Pois é, que existe uma diferença de tratamento, concordo totalmente. Achei muito importante você falar isso aqui nesse programa. Existe a diferença, claro, da droga social, já começa por aí, né? Existe o público, né, o torcedor, ele diferenciar a droga social da droga que estimula o cara a ter resultado. As pessoas estão aprendendo aos pouquinhos a tolerar um pouco mais as drogas sociais, porque entende que o cara é viciado e tal. Agora, as leis, assim, as regras do jogo capitalista são muito cruéis, né? O Fluminense, como o Rodolfo foi pego no antidoping, o Fluminense pode rescindir contrato com ele, sabe? Aí você tem que pensar na vida daquele cara, que é isso que eu acho que a gente tem que refletir aqui, que todo mundo que está ouvindo esse podcast precisa refletir. A regra é muito cruel. O cara é pego no doping e aí ele perde o emprego dele, ele perde o salário dele, sabe? Como é que faz? O cara é viciado, o cara tá com problemas. Aí a única forma dele superar esse problema, a melhor forma, é pelo trabalho,
ele restabelecendo uma vida, tendo dignidade, e aí ele perde o emprego, pela lei mesmo, algo pensado, sabe? As regras do jogo capitalista são muito cruéis, o cara fica sem chão. O bom é que a gente já está fazendo esse debate, essa ala progressista no Brasil e no mundo já tem feito esse debate sobre drogas e tudo mais, e passando uma mensagem, um recado para a sociedade de que não é bem assim, né? O cara não escolhe, que é um vício, é difícil sair dessa, e todo mundo conhece alguém que é viciado em drogas, pode ser no álcool, né? O próprio Garrincha era viciado, era alcoólatra, né? E tudo isso a sociedade está aprendendo aos pouquinhos, entendendo que não dá para crucificar, mas sim, Alexandre, depende da pessoa que é pega no doping, né? Eu achei legal o Thiago lembrar do Lance Armstrong, né? Que foi pego no doping, só pra gente ilustrar aqui o podcast de que não existe doping, só doping químico não, tá, galera? Tem o doping físico também. O Lance, ele não se drogou, ele não usou nenhuma substância química, ele impulsionava a bicicleta dele de uma forma mecânica, não é isso, Thiago? Eu esqueci de especificar na minha fala, ele usou de um doping mecânico, né? E foi, assim, uma situação bem surpreendente para todo mundo. Cara que tinha uma imagem do super atleta. Quando essa revelação veio à tona, eu lembro que eu fiquei bem impactado com isso. Eu me senti como se eu fosse um bolsominion vendo os vazamentos do Intercept, sabe? Então, galera, vamos para a reta final aqui das nossas despedidas, mas antes, só uma curiosidade, assim, é um tema complexo, né, em alguns casos até pesado, dependendo da forma com que ele é conduzido, né, mas aí só um detalhe leve, pelo menos eu achei divertido, porque não sei se vocês acham, porque agora o Comitê Olímpico Internacional está cheio de preocupação com audiência de novos públicos, né? Achando que o público, principalmente dos esportes olímpicos, está envelhecendo. E já nas Olimpíadas de Tóquio, incorporou alguns esportes jovens, digamos assim, para conversar com a juventude. Aí colocou o skate e o surf estreiam nessa próxima Olimpíada. E a galera do skate e do surf não obviamente, precisava cumprir nenhuma daquelas exigências das agências antidopagem, da WADA, de nada disso, né? Aí começaram as primeiras checagens, um monte de caras caíram em positivo, principalmente para maconha, né? Inclusive o melhor skatista brasileiro, que é o Pedro Barros, né? Então agora está uma preocupação enorme nas federações de skate, de surf, como é que vai ser esse preparo aí para a galera que estava acostumada em dar aquele, né, D2, mas mantenha o tubo, aquele esquema lá, e agora vai ter que se adaptar a uma dinâmica diferente por causa da exigência da agência de dopagem, né? Achei de certa forma engraçada, porque era um esporte em que isso nunca foi uma questão, né? E agora, justamente porque não tem... começa a ser adotada as mesmas regras, algumas até um pouco ultrapassadas, relacionadas aos outros esportes, e já teve um impacto assim, né? Então, a primeira observação, achei divertido como já tem um desequilíbrio assim, imediato, e os próprios atletas já falaram, cara, agora vai ser isso, né? Tem o futebol raiz, né? Futebol Nutella, agora vai ter que ter o skate careta, o surf careta para poder participar das Olimpíadas. Eu acho que a galera do surf e do skate vai se arrepender de ir para as Olimpíadas, de estar nas Olimpíadas, porque é isso, né? Agora vai ter que parar com tudo. Já que você tá nessa onda mais... Já que você ingressou essa onda mais comédia, a gente precisa lembrar também que essa semana saiu uma matéria de que acharam no espinafre uma substância que pode ser considerada doping. Claro, o Popeye já sabia isso desde a década de 70, né? Já entendia o espinafre como doping desde a década de 70. Ele ficava muito mais forte. E agora parece que comprovaram isso aí. Então até o espinafre pode ser considerado doping. Então é esse debate que a gente precisa fazer, né? O que realmente o que não é, discutir se vai ter isso, se não vai. Eu vou me despedir aqui, só lembrando que esse
a gente, claro, a gente faz essa diferenciação da droga social para a droga que estimula um resultado melhor no atleta. Claro que existe diferença, mas eu quero deixar meu recado aqui final de que os dois atletas, nesses dois casos, né, da droga social e da droga que estimula na prova, esses dois casos a gente precisa debater e precisa tentar entender o que leva o atleta a tá usando aquilo. Porque nem todo atleta que usa a droga para estimular um resultado melhor está entendendo, está sabendo o que está usando. Tem muita coisa por trás, é o que vocês falaram aí, que uma medalha não se ganha sozinho, né? O Herbert falou isso. E é isso, é muita pressão por trás, é muita gente por trás. E nem sempre é o cara que decide sozinho, porque a galera costuma crucificar aquele cara que usou, né? Mas e aquela galera que tá ali por trás que incentivou o cara a usar, que até pressionou ele para usar e que tentou burlar essas regras do antidoping? Aí é essa reflexão que a gente quer deixar aí. Eu me despeço falando isso, porque eu acho que é esse o debate que a gente precisa fazer. Falou, galera? Poxa, Mônica, eu ia fazer uma sugestão aqui para os atletas do skate, do surf, para de repente eles fumarem o espinafre no lugar da erva, né? Mas por causa do equiditerona. Porque agora vai ter todo um novo significado se o atleta virar, pô, mas o técnico estava me espinafrando. Mas achei muito bom o programa de hoje, foi muito produtivo, a gente conseguiu entrar nesse assunto, é um assunto complexo, eu acho que demandaria mais de 45 minutos para a gente abordar tamanha complexidade, mas conseguimos aqui dar um pontapé inicial nas reflexões, deixar essa reflexão para o ouvinte, que não julguem, não apontem o dedo, principalmente casos de uso de dependência química, de uso de drogas recreativas. Não apontem o dedo. Esses atletas precisam de apoio. Como a Mônica falou, é muito cruel que um cara seja pego por uso de cocaína, um cara que tem um vício naquela substância e tem um contrato rescindido e fique sem chão. É muito cruel. Então, a gente está aqui para fazer um debate progressista e isso inclui sempre, dentro do universo do esporte, olhar o lado humano dos atletas. Somos totalmente contra a ideia de atleta-produto. Foi uma honra estar com vocês mais uma vez no nosso 5º programa. Vou pedir para vocês seguirem a gente nas redes sociais. O Herbert vai falar aí pra gente quais são as redes sociais. E é isso. Valeu, galera. Tchau, tchau. Isso mesmo, galera. No Twitter, @alaesquerda7, o numeral 7, e no Instagram, @ala_esquerda7. O meu recado final é propor uma reflexão de que o esporte olímpico, o não profissional na era moderna, ele está diretamente ligado com o militarismo, né? A gente aprende isso na Faculdade de Educação Física, tanto no Brasil quanto no restante do mundo. E aí, enfim, as Forças Armadas têm características parecidas, mas também muito diferentes em vários lugares do mundo, né? Alguns lugares foram ditaduras, alguns lugares são forças militares mais fortes, maiores, digamos assim, mas muitos dos atletas vieram daí. E assim, ninguém no mundo usou mais de testes, né, para ser bonzinho com seres humanos do que as forças militares. Então, vários desses generais e coronéis de alta patente se tornaram dirigentes de federações e de confederações, e alguns chegaram até o COI ou a FIFA. Então vale a pena a gente refletir. Quem hoje dá discurso de moralidade, sobre fair play, sobre não se dopar e tudo mais, que possivelmente já participou de alguns testes com outros seres humanos que são, no mínimo, condenáveis. Mas é isso. Boa noite a todos e até a próxima semana. Beleza, galera. É isso mesmo. Vamos encerrando aqui mais uma edição do podcast Ala Esquerda. Acho que o papo foi muito bom. Pelo menos levantou já algumas sementes aí que pelo menos tem que ser discutidas. Os clubes têm que ter um departamento
de psicologia mais atento, não pode abrir mão de ter isso para acompanhamento dos seus atletas, enfim, uma estrutura melhor dentro dos clubes para amparar quando esse tipo de coisa acontece, principalmente na base. A gente nem deu tempo de conversar sobre isso, mas a gente sabe que às vezes é estimulado, né, o uso de doping em garotos na base, porque às vezes não tem checagem, não tem exame antidoping, uma manipulação violenta e cruel de garotos, né, que estão dentro dos clubes, tratados como uma mercadoria com um simples objetivo aí de ganhar uma premiação, ganhar um título e fazer nomes de algumas pessoas que estão aí dentro dos clubes ganhando dinheiro. Isso é terrível, né? Muito ruim. E também para os tribunais, né? Que tem um pouco mais de sensibilidade, né? Não pode fazer esse julgamento desconsiderando que tem um ser humano ali envolvido. Se você dá 4 anos de punição para uma pessoa que é um dependente químico, você está acabando com a carreira dessa pessoa, está praticamente empurrando essa pessoa de volta para as drogas. Então a gente espera que os tribunais esportivos tenham um pouco de sensibilidade também na hora de fazer essa discussão. Valeu, galera. Semana que vem estamos aí, mais uma semana com um tema bacana para a gente discutir aqui no Ala Esquerda. Valeu demais, um abraço. Um abraço, tchau, tchau.